Oi, linduras, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar para vocês como foi o meu diagnóstico de fibromialgia, a doença da Lady Gaga, também conhecida como a doença da dor crônica. Em 2012, quando eu fui diagnosticada com lúpus, a minha doença de base, os médicos me disseram a seguinte frase: lúpus não tem cura, mas tem tratamento. Se você fizer o tratamento corretamente, você vai levar uma vida normal. E essa frase que causou todos os problemas que eu tive de lá para cá. Meus médicos não me explicaram o que era normal. Eles não me explicaram quais sintomas eu poderia vir a sentir, quais os efeitos das novas medicações que eles estavam me dando, absolutamente nada. Eles me jogaram o nome da doença, me colocaram um diagnóstico na testa, me deram os remédios e vem aqui a cada 6 meses para a gente refazer os exames e ver se está tudo certo. Eu já conheci alguns sintomas, como sensibilidade ao sol, dor articular, rigidez articular, dor de cabeça. Para mim, aquela parte era normal, porque eu sentia esses sintomas a minha vida inteira. Só que eu comecei a sentir mais dor do que o normal. Eu não sabia se era porque a doença estava em atividade ou eu estava fazendo alguma coisa errada. Talvez o meu tratamento não estivesse certo, talvez eu estivesse errando em alguma coisa. Depois de mais ou menos 5 anos de diagnóstico, indo ao médico dizendo que eu sentia um pouco de dor no couro cabeludo, tinha parado de ir no cabeleireiro porque a escova que os cabeleireiros faziam doía demais a minha cabeça. O médico dizia que poderia ser um efeito do anticoagulante. Quando eu falava que quando me encostavam muito forte doía, o médico dizia para mim, é normal também. Foi passando e eu fui levando como normal. Até que chegou um ponto que a dor era demais. Eu sentia dor muscular como se eu tivesse passado o dia inteiro na academia. Meu filho ia me abraçar e eu gritava de dor, porque eu tinha a impressão que o meu corpo estava todo roxo, cheio de hematomas. Às vezes meu irmão me tocava de leve, brincando, dizia, ai, dói. E ele dizia, para de ser fresca. E aí eu ficava, eu tô sendo fresca? Será que eu não tô aumentando a dor? Será que eu não estou me colocando no posto de coitadinha porque eu tenho doenças crônicas? Até que ponto a minha mente pode criar sintomas? E, gente, tudo isso, absolutamente tudo que a gente passa depois de um primeiro diagnóstico, depende do como o teu médico fala com você, de como o médico explica para você. Se o meu médico tivesse explicado para mim o que eu poderia sentir com lúpus, o que eu poderia sentir com SAF, eu talvez não tivesse passado pela pressão psicológica, auto-julgamento que eu passei. Porque os meus médicos não me explicaram o que era normal em cada doença. Não me ensinaram sobre a doença. Eles me disseram, você tem isso, me colocaram uma etiqueta no rosto, me encheram as mãos com os remédios e disse vai. Eles não me guiaram através das doenças. Então eu não sabia mais o que era de uma, o que era de outra, o que era minha cabeça que estava aumentando. Talvez não fosse nada demais, talvez eu estivesse com uma gripe, talvez eu tivesse me esforçado demais. Eu sempre encontrava uma resposta à parte para essa dor que eu sentia. Quando eu saí de Paris e me mudei para Lyon, que são mais ou menos 400 quilômetros de distância, eu troquei, obviamente, de médico. Quando eu troquei de médico, um mundo novo se abriu para mim. A médica, ela me acolheu, ela me explicou, ela disse que eu precisava de grupo de apoio, que eu não poderia enfrentar aquilo sozinha, que eu precisava conversar com outros pacientes, que eu precisava falar sobre. E aí, um ano depois, eu explicando para ela das dores, ela fez todos os exames, ela verificou todos os pontos e finalmente veio o diagnóstico de fibromialgia. Infelizmente, o diagnóstico de fibromialgia, ele é clínico. Então, a pessoa precisa passar por mais de 3 meses com dor intensa
ter todos os exames normais, sem nenhuma alteração, sem nenhum tipo de inflamação, nada. E eles têm 18 pontos de dores. A pessoa para ser diagnosticada precisa ter no mínimo 11 deles. Duas coisas aconteceram no meu diagnóstico de fibromialgia. A primeira foi que eu me libertei da loucura. Eu não estava criando aquilo. Segunda coisa foi a parte difícil e é a parte mais difícil até hoje. Não existe um tratamento específico. Então, minha médica, reumatologista, me passou para uma clínica da dor crônica. E lá eu encontrei uma anestesista que acreditava que fibromialgia era um sintoma e não uma doença. Isso me deixou devastada. Ela levava minha dor como se fosse apenas um pico em relação às outras doenças que eu tinha. Ela me deu um tratamento para dor, remédios para dor. Ela me disse: os remédios para dor agora você vai tomar como se fosse um tratamento e não apenas quando você sente dor mais forte. Você toma ele sempre. Mesmo se a dor estiver um pouquinho menor, você toma sempre. 3 vezes ao dia. Depois disso, ela me passou para a psicóloga da dor crônica, do serviço dela. E essa psicóloga, ela destruiu com um pouquinho do meu bem-estar que ainda restava. Eu tava em pedaços por não estar podendo trabalhar direito. Eu tava exausta de não conseguir fazer o mínimo dentro de casa. Eu tinha um filho para cuidar sozinha. Eu não conseguia abraçar meu filho. Eu tava com dores que eram completamente incapacitantes. Então, eu não consegui tirar minha própria roupa e pedir pro meu filho, que na época tinha 7 anos, de me ajudar. De ter que ficar andando com adesivo de morfina para conseguir subir uma escada, descer uma escada. Eu não conseguia abraçar as pessoas, eu não conseguia dormir, porque cada vez que eu me mexia, eu me acordava. Eu tava no último de dor física e estresse emocional. Quando eu fui ver a psicóloga, o objetivo dela era aliviar minha dor emocional. E o que que ela fez? Ela foi procurar um motivo para minha dor física. Ela não aliviou, pelo contrário, ela adicionou um peso. Ela fez com que eu pensasse novamente que a minha dor, ela era psicológica, que era causada por mim. Ela encontrou um episódio da minha infância que ela decidiu que era aquele ali o ponto de partida para as minhas dores. Obviamente, nunca mais voltei naquele serviço. Depois disso, comecei a ser tratada diretamente com a minha reumatologista e o meu médico de família, que realmente me acolheram de verdade. Em 2018, no final de 2018, veio o diagnóstico. Desde o meu diagnóstico, nós já tentamos vários tipos de abordagens diferentes para o tratamento. Nós já tentamos a cannabis medicinal, nós já tentamos acupuntura, nós já tentamos exercício físico, nós já tentamos suplementos de vitaminas, nós já tentamos muitas e muitas atividades alternativas para a doença. Infelizmente, no meu caso, existem alguns poréns. Tem coisas que eu não posso fazer, porque as minhas outras doenças não permitem, então eu fico um pouco bloqueada em algumas coisas. Infelizmente, até hoje, nenhum tratamento foi 100% eficaz. Durante esses 5 anos de diagnóstico, eu fiquei apenas 3 meses com pouquíssima ou nenhuma dor, que foi quando eu comecei a fazer o tratamento com a cannabis sativa. Infelizmente, meu corpo se acostumou e parou de fazer efeito. Eu não posso mais fazer exercício físico, porque eu tenho vertigens muito fortes e eu já tive alguns acidentes na academia, de cair, de ter uma tontura muito forte, de me machucar, cair na rua. Também não posso suar. Quando eu suo, o Sjögren, é outra doença, causa coceiras, ele resseca a minha pele, é uma sensação muito, muito ruim. Enfim, eu sinto dor todos os dias e eu sinto dor 24 horas por dia. Essa é a minha realidade. Chegou ao ponto que hoje
Eu, infelizmente, me acostumei a sentir dor. Mesmo assim, tem dias em que a dor está extremamente alta. Uma coisa que vale salientar é que fibromialgia não é apenas dor. A fibromialgia, ela causa fadiga, que é cansaço excessivo, ela atrapalha o sono da gente e ela causa alterações intestinais. Então, a pessoa pode ter constipação, pode ter diarreia, não vai dormir bem à noite, acorda cansado, aquela coisa de a gente sentir o corpo pesado, difícil. E quando me perguntam se eu prefiro a dor ou a fadiga, eu sempre falo que eu prefiro a dor, que pelo menos eu consigo controlar um pouco. Porque a fadiga, ela é extremamente incapacitante. As duas são, mas a gente ainda consegue fazer algumas coisas mesmo sentindo dor. Agora, quando a gente não consegue levantar da cama porque a fadiga é enorme, como é que a gente faz alguma coisa com os olhos fechando? Como é que a gente faz alguma coisa sem ter força para levantar um braço? Essa é minha jornada até aqui com a fibromialgia. Sigo tratando, como a médica falou, tomando remédio 3 vezes por dia para dor. Todos os dias eu sinto dor, no mínimo, nível 6. Eu consigo ter um dia bom, que é um dia que eu posso aproveitar um pouco mais, onde a dor está um pouco menor. Eu acabo fazendo demais, pago um preço bem caro, que são 2 semanas, 3 semanas com fadiga 10 e dor 9. E essa é a vida de quem tem fibromialgia. Espero que esse vídeo tenha sido informativo para algumas pessoas, que você possa ter aprendido um pouco mais sobre a doença e como vivem realmente os pacientes com fibromialgia. Se você é um profissional de saúde, eu espero que você consiga passar para os seus pacientes um pouco melhor a realidade das doenças. Se você é paciente, eu espero que você sinta conforto, sabendo que a sua dor não é imaginária, que não é coisa da sua cabeça e que você não está sozinho. Para as pessoas que estão assistindo esse vídeo e têm amigos, familiares, é casado com alguém que tem fibromialgia, eu espero que você entenda que nem todas as limitações são frescura e o quanto que é difícil de verdade, na pele mesmo, enfrentar esses sintomas todos os dias. A todos os fibromiálgicos, vocês são incríveis, porque fazer tudo o que vocês fazem, sentindo tantas dores, tantos sintomas pesados, merecem um Oscar, porque é uma encenação maravilhosa conseguir viver a vida tentando parecer normal, quando tudo dentro da gente tá dizendo eu não posso. Você vai lá e faz. Até o próximo vídeo. Um beijo grande.